Olá, meu nome é Juliana e esse é o podcast Clássicas Sem Classe, no qual eu falo sobre escritoras pouco lidas, excluídas do cânone ou esquecidas, bem como clássicos da literatura queer. Tudo sem a menor classe, claro. No episódio anterior, eu falei sobre Iracema Guimarães Vilela, li um conto dela. Ela é autora de nossa leitura conjunta do Clube de Leitura Clássica Sem Classe, do podcast. E hoje eu falo sobre a autora Amélia Bevilacqua. E como sempre, eu não poderia deixar de começar esse episódio mencionando os pesquisadores envolvidos aí no resgate da obra e da pessoa de Amélia Bevilacqua e fazer a eles meu agradecimento público, mas não apenas isso, levar ao conhecimento do público esse trabalho de pesquisa que é essencial para a redescoberta dessas autoras e para que se dê voz a essas autoras. Então eu vou mencionar aqui alguns dos muitos pesquisadores envolvidos no resgate de Amélia Bevilacqua, entre eles Algemira de Macedo Mendes, Regina Coeli Batista Moura Carvalho, Miriam Brito Knox Falsi, Regina Zilberman, Constância Lima Duarte, Luzilá Gonçalves Ferreira, Maria de Lourdes Eleutério, Zaide Lupinassi Musart, Nelly Novaes Coelho, Miriam Rejane Soares Lima e Pedro Pio Fontinelles Filho. É sempre bom lembrar, eu sempre gosto de falar aqui, especialmente quando trato de autoras brasileiras, do caráter essencial desse trabalho de pesquisa no processo de resgate. Não existe resgate dessas escritoras sem o trabalho do pesquisador e é preciso que seja levado ao público que isso se trata de um trabalho difícil. Eu já repeti muitas vezes aqui que esses pesquisadores, eles são realmente Indiana Jones, dos arquivos literários. E é preciso que o público veja isso como um trabalho de valor para a nossa cultura. Por isso menciono aqui esses pesquisadores. E já digo, se vocês querem conhecer a Amélia Bevilacqua, desliguem esse podcast e vão direto à fonte, vão atrás das pesquisas dessas pessoas que fizeram pesquisas diretamente sobre a autora ou a mencionam em suas obras, enfim, são muitos os casos. Eu vou começar a falar sobre a autora, mas antes eu tenho um recado para dar para vocês, tá? E o recado é o seguinte, que no canal relativo ao Clube de Leitura Clássica Sem Classes, no servidor do Salão de Diletantes, eu criei uma opção para compartilhar com vocês material escrito relativo a essas escritoras clássicas sem classe, esquecidas, que sofreram, como disse a Constância Lima Duarte, um memoricídio, E esse material consiste em questões variadas, material sobre a autora, colagem, referências a artigos, referências bibliográficas. E eu chamei esse material de caderno goiabada, por referência mesmo ao termo cunhado por Lígia Fagundes Telles, quando se refere aos cadernos mantidos por nossas avós, cadernos em que elas mantinham receitinhas caseiras, receita de bolo, lista de compras e também observações pessoais, colagem, lista de poemas, reflexões, lembrancinhas. A minha avó mesmo tinha um caderno desse em que ela não só tinha receitinhas mágicas que na minha infância ela usou, tipo receitas no meu cabelo envolvendo toda uma questão de abacate misturado com ovo, essas coisas milagrosas de avó, como também ela registrava o crescimento, o desenvolvimento dos filhos, então era um caderno misturado aí, e hoje considero uma preciosidade. Então, Lígia Fagundes Telles menciona esses cadernos aí na obra A Disciplina do Amor, de 1980, e eu decidi, então, compartilhar com vocês todo esse material relativo às clássicas sem classe no formato de um caderno goiabada. Deixo o link para download do PDF desse caderno no grupo do Clássicas Sem Classe e periodicamente vou alimentar esse caderno com um novo material e vocês podem usar esse caderno também como um caderno
de leituras, né? Tem espaço lá para vocês escreverem, refletirem sobre as leituras do Clube de Leitura e não só, né? As leituras do podcast em geral. É isso, esse link para esse PDF fica então no canal do Clube de Leitura lá no servidor Salão de Diletantes. Esse era o recadinho, vamos ao que interessa, que é saber quem foi Amélia Bevilacqua. Abre aspas. Não foram os livros nem os professores, que os tive em número muito escasso, que abriram o caminho da minha intelectualidade. O que me deu o entendimento de tudo o que era necessário saber foi a dor. Com ela, aprendi muito. Fecha aspas, Amélia Bevilacqua, na obra Alma Universal, de 1935. Amélia Carolina de Freitas Bevilacqua, segundo aí a maior parte das fontes por mim consultadas, nasceu na Fazenda Formosa, em Jeromeinha, no Piauí, em 7 de agosto de 1860. Porém, há controvérsias aí quanto ao ano de nascimento, nessas fontes que eu consultei, tanto Nelly Novaes Coelho, em seu Dicionário Crítico de Escritoras Brasileiras, de 2002, quanto a Zaide Lupinassi Musatti, né, no segundo volume da antologia Escritoras Brasileiras do Século XIX, que saiu em 2004, ambas citam que a autora teria nascido em 6 de agosto de 1863. Mas segundo a pesquisadora Algemira de Macedo Mendes, na sua tese de doutorado, eu vou citar aqui, abre aspas, conforme informações prestadas por sua neta, né, a neta da Amélia, Maria Cecília Bevilacqua de Paiva, a data correta é 7 de agosto de 1860, tá? Fecha aspas. Ocorre com muitas autoras que nós já vimos aqui no podcast, que as datas aí, elas costumam ter umas controvérsias. Bom, a Amélia era filha do desembargador José Manuel de Freitas e ela teve 9 irmãos. E a vocação para as letras, como só ia acontecer aí com muitas das autoras que mencionamos aqui no podcast, despontou para a Amélia muito cedo, né? Quando ela era muito criança. Ela era uma leitora ávida e era fluente em inglês e francês. E já publicou seus primeiros contos, primeiros poemas aí no Jornal da Escola, em São Luís, quando ela ainda era criança. Devido aí às demandas profissionais do pai, né, que ele era um famoso magistrado, ele era conhecido por ser liberal e anti-escravagista, a família então se mudou mais tarde, diversas vezes, mudou para Pernambuco, e lá em Pernambuco a Amélia concluiu seus estudos no Colégio São Vicente de Paula. Em 5 de maio de 1883, data importante na vida da nossa Amélia, porque ela vai casar com o famoso jurista Clóvis Bevilacqua. Acho que todos já ouviram o nome do Clóvis, né? Esteve aí na criação do Código Civil de 1916, foi relator do projeto. Pois bem, ela casa com Clóvis e ela conheceu Clóvis por intermédio do irmão dela, que foi colega de curso aí do Clóvis. E no ano seguinte, ao casamento, 1884, o casal se muda para Recife. Permanece lá um tempo, em 1906 eles passam a morar no Rio de Janeiro, e é no Rio que a escritora viria a falecer, mais tarde. O casal teve 4 filhas, Florisa, Doris, Veleda e Victória, e eles eram muito parceiros, né? Era um casamento de muita troca. Eles eram parceiros na vida e nas letras, né? Clóvis e Amélia, dirigiram juntos a revista carioca Ciência e Letras, que foi fundada em 1911, e escreveram uma obra conjuntamente, a obra Literatura e Direito, um tema interessante, né? A Amélia escreveu a parte relativa à literatura, Clóvis escreveu a parte relativa ao direito, e essa obra foi publicada em 1907. E o Clóvis sempre mencionava a Amélia como uma excelente escritora e como uma pessoa que o inspirava mesmo e o apoiava. A Amélia é uma autora de uma obra bastante vasta. Ela publicou aí romance, publicou conto, crônica, publicou ensaios. Em jornais ela publicou poesia, né? E ela contribuía regularmente com diversos periódicos de sua época, e vou citar alguns aqui: a Revista do Brasil, de São Paulo, o Almanaque Brasileiro Garnier, do Rio de Janeiro, e a revista periódico O Lírio, de Recife, que foi uma das primeiras revistas escritas exclusivamente por mulheres, da qual a Amélia foi uma das fundadoras, e é a revista que ela dirigiu aí com a ajuda de seu braço direito, que era a amiga Úrsula Barros de Amorim Garcia, que ela teria conhecido em 1902. Outras contribuidoras do Lírio foram escritoras também famosas, que vocês já devem ter ouvido falar aqui no podcast, que foi Alba Valdez, Inês Sabino e Ana Nogueira,
Todas colaboraram aí com o periódico O Lírio. Só para fazer uma parte aqui sobre a Úrsula, né, grande amiga aí da Amélia. A Úrsula também escrevia contos, poesia e, claro, colaborava com artigos para o periódico. E ela chegou a publicar uma obra, o Livro de Bela, em 1901. E só que a Úrsula morreu, né, em 1905, precocemente. E em Reminiscências, que foi publicado no Almanaque Brasileiro Garnier em 1914, e depois reeditado na obra Impressões, a Amélia escreve sobre a amiga, né, a amiga Úrsula, e ela diz o seguinte, abre aspas, não deixou renome. Em primeiro lugar, era mulher. E depois custa muito a reconhecer a perfeição do que é realmente bom. Fecha aspas. O primeiro livro publicado pela Amélia foi a coletânea de contos Alcione, publicada em 1902. E na sua obra, que é vasta, consta inúmeros livros em inúmeros gêneros, eu vou citar alguns aqui. Aspectos, que reúne contos e ensaios, é de 1905. Instrução e Educação da Infância, que é um conjunto de ensaios sobre esse tema, é de 1906. Muitas escritoras desse tempo elas se dedicavam, né, a obras didáticas ou obras de reflexão sobre a infância ou sobre a educação, enfim, e a Amélia, como não poderia deixar de ser, também foi uma delas. Através da Vida, que é um romance de 1906, que eu vou comentar aqui. Silhueta, que é um romance de 1906, Vesta, também um romance de 1908, Angústia, um romance muito interessante de 1913, no qual a autora vai tratar de um casal, Arthur e Teresa, que tem uma série de desavenças e tanto brigam. Arthur é muito dominador, né, muito ciumento, e vê com maus olhos o fato de que a Teresa gosta de ler, né, tem uma certa independência, não gosta de ficar dando satisfação para o marido. Então eles têm uma certa desavença e passam a viver então separados, mas unidos, como se diz, separados, mas vivendo na mesma casa em quartos separados. Só que Arthur alimentando esse ciúme doentio, e um dia um amigo diz pra ele, olha, seu filho Marcos, né, com a Teresa, ele não é seu filho, é filho de um outro homem, o Filgueiras. E isso acaba com Arthur, né? Ele começa numa espiral, assim, de ciúme, de doentio, de comparar a foto do filho Marcos com o do amigo Filgueiras. E chega um ponto que ele indaga, né, da Teresa, olha, esse é meu filho. E a Teresa se nega a dizer. Ela não diz que é filho dele, também não diz que é filho de Filgueiras, nem de ninguém. Ela se nega a dar satisfação para o marido. Ela se sente, assim, tão ultrajada, né, por essa dúvida, essa pergunta. E chega um ponto que, então, o Arthur sai de casa e essa personagem, Teresa, vem a nos revelar, então, Marcos é filho de Arthur, sim. Mas ela, por dignidade pessoal, se recusava a responder a pergunta tão invasiva como aquela, né? Como é que o marido dela tem essa dúvida sobre ela, né? Então, personagem muito interessante, um romance interessante. E resta perguntar, será que esse livro, né, que essa personagem é uma resposta a Capitu do Machado de Assis? Não sei, o que vocês acham? Pode ser, né? Eu achei interessante esse romance Angústia. Continuando, ela publicou também Açucena, que é um romance de 1921, Janete, que é um romance de 23, uma coletânea de contos Milagre de Natal, de 28, Impressões, que aí é uma reunião de memórias e ensaios, em 29, Flor do Orfanato, que é um conjunto aí de ensaios, escritos curtos, contos, de 1931, Divagações, coletânea de ensaios de 31, Contra a Sorte, que é um romance de 1933, Alma Universal, que é uma coletânea de memórias e também conferências que ela tinha dado, de 1935, Palestra Literária, um conjunto de ensaios de 37, Jornada pela Infância, um conjunto de ensaios de 1940. Essas são apenas algumas de suas obras, para vocês terem ideia da quantidade de obras que ela escreveu em diferentes gêneros, né? A Amélia, ela foi uma fervorosa defensora aí do acesso das mulheres à educação, bem como a igualdade de direitos entre os gêneros em diversos aspectos. Mas ela era muito moderada em algumas discussões mais polêmicas de seu tempo. Por exemplo, ela se posicionava aí não favorável ao divórcio. Ela viajou muito por diversos estados brasileiros e ela se notabilizou também como palestrante, né? Divulgadora cultural, divulgadora de suas ideias e conferencista. Ela ocupou a cadeira 23 da Academia Piauiense de Letras, foi patrona da cadeira 48 da ala feminina da Casa Juvenal Galeno, no Ceará, e chegou mesmo
a solicitar, em 1930, o aceite da sua candidatura para concorrer à Academia Brasileira de Letras. Mas, naquele tempo, o pedido foi negado, sob a justificativa de que se tratava aí de uma mulher, né, e que seriam necessárias mudanças, aí, muitas mudanças inexequíveis, regimentais, e por isso o pedido foi negado por maioria de votos, tá? E aí, o que ela fez? Escreveu uma obra a respeito. A Amélia não se deixava bater, né? Ela escreveu a obra Academia Brasileira de Letras e Amélia de Freitas Bevilacqua, Documentos Histórico-Literários, publicada em 1930. E nessa obra, entre outras coisas, ela agradece o apoio da minoria, né, que votaram por sua inclusão à ABL. E ela diz que essas pessoas que eram minoria, mas que votaram para que ela fosse incluída, e aqui eu vou citar, abre aspas, amenizaram a rudeza de uma lição de mestres que se julgam sábios, fecha aspas. 14 acadêmicos votaram contra a inclusão de Amélia na ABL, e eu vou citar aqui, entre eles, o Afrânio Peixoto, Alberto de Oliveira, que era um poeta, ele tinha uma irmã que também escrevia poemas, mas publicou pouco, inclusive tinha sido noiva do Olavo Bilac, assim, e por influência dos irmãos, o noivado terminou, enfim, uma história bem engraçada, inclusive. Coelho Neto, Humberto de Campos e Luiz Guimarães Filho. Luiz Guimarães Filho é irmão da Iracema Guimarães Vilela, que é autor aí da nossa leitura conjunta atual, Nhonhô Rezende. Pois bem, o amor da vida de Amélia, parceiro de vida, parceiro de literatura, parceiro de escrita, parceiro de pensamento, que sempre a apoiou, Clóvis Bevilacqua, morreu em 1944. E 2 anos depois, de coração partido, Amélia Bevilacqua faleceu no Rio de Janeiro, em 17 de novembro de 1946. Ela tinha, então, 86 anos e deixou como legado essa obra volumosa, da qual citei apenas alguns volumes, e que permanece ainda hoje, infelizmente, fora de catálogo. Abre aspas. Que havia de fazer? Pensava num precipício medonho do qual pelejava para sair, mas as mãos dos outros a impeliam cada vez mais fortemente até arrojá-la de uma só vez. Não havia outro meio de conciliar-se com a família. Devia tanto aos tios. Fecha aspas, Amélia Bevilacqua, na obra Através da Vida, de 1906. No romance Através da Vida, de 1906, Amélia Bevilacqua vai nos conduzir por uma travessia pelo mar revolto da vida de uma mulher brasileira do final do século XIX, desde sua infância até a idade madura. E essa mulher é da luz, como fica conhecida a nossa protagonista, que é uma garota pobre, criada pelo tio Paulino e pela esposa do tio, Mariano. Durante aquela que ficaria conhecida como a Grande Seca do Nordeste, né, que ocorreu de 1877 a 1879, da Luz muda-se com o tio para Pernambuco, juntamente com 2 de seus irmãos, enquanto os pais dela permanecem no Ceará com o restante das crianças. Por meio dessa nossa protagonista, a Amélia vai lançar luz sobre as questões que lhe eram aí caras com relação aos direitos das mulheres do tempo dela, né? E são essas questões, principalmente o acesso das meninas à educação, a educação em pé de igualdade e a não limitação do destino da mulher ao casamento. E um correlato disso, né, a necessidade de a mulher ter acesso à possibilidade de ter uma carreira profissional. E a necessidade também de proteção legal da mulher no casamento, especialmente aí em face de um casamento abusivo ou mesmo de questões de infidelidade masculina. Pois bem, desde pequena, a nossa protagonista da Luz anseia por ser autorizada, tal como seus irmãos, a estudar, a se matricular no colégio, a fim de poder seguir aí carreira de professora, que é o que ela tencionava fazer. Entretanto, a mentalidade do seu tio aí, e não só isso, a misoginia da tia, bem como aí uma série de acasos infelizes, o azar mesmo que ela deu, acabam por contribuir para mantê-la confinada à casa e aos serviços domésticos. Como se isso não bastasse, da Luz se vê forçada a firmar um casamento indesejado com um homem de posses, né?
mas um homem de moral aí bastante duvidosa. E nós vamos seguir em boa parte da obra os embates de consciência da própria Daluz, que se vê constantemente dividida entre o sentimento de dever moral em relação ao tio e o desejo mesmo desesperado dela se libertar dos confins estreitos a que ela estava submetida pela família. Então ela se vê dividida, tem que obedecer meu tio, moralmente eu sou obrigada a isso, mas isso é muito estreito, eu quero uma outra vida para mim. E aqui eu vou citar, abre aspas, Jesus, tu que és tão admiravelmente bom, que és o maior dentre todos os seres, fazei que eu possa abafar no meu peito todos os meus sentimentos, que os meus desejos não ultrapassem nunca o poder das minhas forças. Fecha aspas, ela está rezando, né? Para não desejar isso que é contra o que ela considera que é o dever moral dela de obedecer ao tio. Já no primeiro capítulo, a narrativa aí, eu vou usar essa palavra, é atravessada, porque a narrativa é uma travessia. A narrativa é atravessada por uma cena cujo teor, assim, de pesadelo, de claustrofobia, me pareceu prefigurar o desenrolar da história da Daluz, principalmente em seu traçado aí, desprovido de qualquer tipo de redenção. Nessa cena que eu menciono, nós estamos logo após um momento de epifania que a personagem tem quanto às limitações que ela vive na casa dos tios. Então, a nossa protagonista ainda é criança e põe-se então diante dessa epifania a rememorar os poucos momentos em que, muito antes aí de ter sido adotada pelo tio Paulino, né, ela tinha a companhia da mãe, estava acompanhada da mãe na sua terra natal, que era o Ceará. E um momento destaca, assim, particular na memória dessa menina, que é o momento em que ela e a mãe visitaram um casarão situado aí a poucos metros de um hospício. E esse casarão já estava aí em um estado de decrepitude e é habitado por duas senhoras já idosas e um velhinho de olhos descritos aí como olhos malévolos. E esses personagens se afiguram a Daluz aí como personagens de um conto de fadas. Amedrontada, Daluz, que ainda é uma criança, ela se refugia então à janela, né? Ela quer fugir dessa claustrofobia. E do lado de fora, o que ela vê? Ela é confrontada com uma visão ainda mais apavorante do que a visão que ela vê dentro de casa, desse casarão, que é a visão de uma procissão formada pelos idosos que habitavam aí o hospício. E eu vou citar essa cena, abre aspas, todos tremendo da cabeça aos pés, agarrados aos bastões que raspavam os tijolos e dando-se as mãos uns aos outros como se quisessem formar uma quadrilha carnavalesca de ébrios, todos vacilantes, a baterem com o queixo e a cabeça num trêmulo que os unia a um solaço de simpatia elétrica. Os velhos se dirigiram à criança e à mãe, estendendo ao mesmo tempo todas as mãos descarnadas de veias salientes, a pedirem num frêmito de piedade, na mesma voz e no mesmo compasso, como se estivessem apostados para entoar a infinita canção de todos os desgraçados. Fecha aspas. Olha a força dessa descrição dessa cena na memória dessa criança. Outro elemento que se destaca na obra, ou pelo menos para mim, né, é essa constante contraposição entre o mundo social, visto aí como uma gaiola que vai restringir, que vai constranger nossa protagonista, e o mundo natural, que é representado aí como o único espaço no qual a nossa protagonista Daluz é capaz de ser realmente livre. E o espaço natural aí ligado ao espaço espiritual, a liberdade espiritual que ela não tinha no espaço social. E em seus momentos de maior desespero, a nossa protagonista sempre parece que vai encontrar, em manifestações da natureza, do mundo natural, uma ampliação de perspectiva que lhe dá algum consolo e um aceno, ainda que distante, ainda que no plano da esperança, um aceno de redenção. Então ela se vê assim, como tudo isso é pequeno. Todo esse sofrimento que está enchendo meu peito diante desse mundo natural, diante desse mundo espiritual presente na natureza, isso é pequeno. E aí eu vou citar mais um trecho, abre aspas. Parecia que o infinito transparecera de repente para dizer que o fim de seus sofrimentos ia chegar. Atravessou correndo pela ponte e tomou de novo o trem para voltar ao Recife.
todo o caminho renovado, muito verde e florescente, surgia alegre e feliz debaixo desses últimos raios de luz, prestes a se apagar, morrendo lentamente, sem anseio nem agonias, desmaiando nessa meia escuridão que a envolvia toda, como se fosse um grande manto que viesse cobri-la. Fecha aspas. Algo que a protegesse, né? Como uma mãe que cobre o filho. Assim a natureza encobrindo a nossa protagonista em um momento de muita precisão. Particularmente interessante para mim é o uso que a autora faz aí da técnica do discurso indireto livre e da técnica do monólogo interior. Vamos lembrar que essa é uma obra de 1906. E há uma ausência deliberada de marcações de diálogo, e essa ausência nos insere a todo momento dentro e fora de cada um dos personagens, como se nós fôssemos aí brevemente, eu vou usar essa palavra conscientemente, atravessados por cada um dos personagens, pelos embates de consciência de cada um dos personagens, ou pela ausência de embate de consciência de alguns desses personagens. Então, por meio dos embates de consciência da Luz, né, da nossa protagonista, em especial desses embates, nós vamos então deslizar através da vida interior de Daluz. Nós vamos percorrer seu vale de sombras íntimo. E ao percorrermos esse vale de sombras interior, a nossa protagonista vai se dar à luz. Daí o nome da personagem, ela dá-se à luz. E a injustiça aí da sua condição vai nos ser, de uma certa forma, iluminada. Isso não é uma redenção para a personagem, mas talvez o seja para nós, leitores. Esse episódio foi escrito, produzido e apresentado por Juliana Brina em março de 2024. A música tema foi baseada na peça Pudesse Essa Paixão, da compositora brasileira Chiquinha Gonzaga, em gravação de 1912 pelo grupo Chiquinha Gonzaga, que era composto por Antônio Passos na flauta, Tutti no violão e Nelson Alves no cavaquinho. A gravação é de 1912.